mais que um bom testemunho, como a fé se relaciona com o nosso trabalho e com o uso do nosso tempo. Então, o que nós queremos fazer hoje é basicamente apresentar um pouco do que a gente falou, aquilo que seria, digamos assim, o destaque. É muito doloroso para o professor sair cortando, né, Tiago? Tudo parece muito importante, mas para o nosso tempo aqui, para a eficácia do que a gente vai fazer, é necessário. Então, eu quero começar lembrando que alguns fatos importantes, e se nós somarmos o tempo que a gente passa trabalhando, e o restante das outras coisas que nós fazemos, fica em torno de 44% da nossa vida a gente trabalha. Isso daria cerca de 80 mil horas, numa média aí da nossa expectativa de vida e tudo isso. Isso significa que é muito tempo da nossa vida, e se nós, como crentes, queremos agradar a Deus em tudo na nossa vida, o trabalho é algo muito relevante para a gente simplesmente achar que é só dar um bom testemunho. Por isso que o título, né, do nosso currículo é esse, mais que um bom testemunho, porque torna-se quase um consenso de que o crente ele vem para a igreja, ele serve aqui na igreja, e com relação ao trabalho, o que ele precisa fazer? Aí é comum se pensar, não é só, né, porque dar um bom testemunho é muita coisa, obviamente, não quero diminuir isso, de forma alguma, mas, às vezes, o ser crente no trabalho, ele acaba sendo o reflexo ou sinônimo de coisas muito simplistas. Por exemplo, como alguém pode achar que ele está sendo um crente, agradando a Deus no seu trabalho, se ele orar antes do trabalho. Então, ele faz uma oração antes do expediente, se ele tiver algum cargo de liderança, ou como proprietário, ele chama lá os funcionários e faz uma oração. E nada contra isso, pelo contrário, é muito bom, muito importante, tem o seu devido lugar. Mas se ele achar que isso, pela manhã, antes de começar o expediente, é o suficiente, garantiu, agora ele está certo que ele vai agradar a Deus durante todo o restante do dia, por conta daquela oração inicial, ser um pouco simplista demais, certo? De repente, o crente pode achar também que agradar a Deus, dentro do seu trabalho, significa simplesmente ser fiel nos dízimos e ofertas. Então, independente do que ele fizer lá fora, independente das relações de trabalho, independente da sua ética de trabalho, da sua eficácia no trabalho, da sua produtividade no trabalho, independente disso, chega o final do mês, ele recebe lá o seu salário, os seus rendimentos da sua empresa ou algo assim, e então, finalmente, ele devolve as suas ofertas, o seu dízimo, e isso é o suficiente. Ou, de repente, ele pode achar que, para ser um crente no trabalho e honrar a Deus, ele simplesmente precisa querer votar e mostrar que ele vota no candidato X ou Y, porque alguns meses atrás aí, um dos candidatos à presidência praticamente se tornou o sinônimo do que é ser crente. Isso me incomodava muito. Parecia que por você ser crente, você tem que votar nesse candidato. Você tem que votar aqui na direita, porque é isso e aquilo. E isso não é nenhuma discussão política, certo? A minha insatisfação era com esse igualar. Era quase uma garantia. Você é crente, então, necessariamente, você tem que votar assim. E se você não votar assim, então você não é crente. É uma indicação de que você não é crente. Eu ouvi isso várias e várias vezes, não estou falando isso por acaso. Isso chegou a mim diretamente, vendo pessoas se comunicando assim, falando dessa forma, isso me incomodava bastante. E alguém pode achar simplesmente que, para agradar a Deus no seu trabalho, você pode colocar uma Bíblia em cima da sua mesa, ou um versículo lá na sacola lá do seu comércio, né? Uma vez eu lembro de um irmão que achava que isso era uma coisa assim muito, muito relevante, porque ele tinha comprado lá um saco de carvão e tinha lá um versículo no saco de carvão. Ele disse que esse é um crente, porque ele colocou um versículo e tal. Pode ser, pode não ser também, eu não sei, mas isso não é o que eu quero dizer, é que não garante, é que é muito mais do que isso. Até porque essas coisas são muito simples. São muito fáceis de fazer assim, de uma forma... você escolher um candidato e levantar uma bandeira, você colocar uma Bíblia em cima da sua
mesa, você fazer uma oração com os funcionários, com os seus subordinados, ou até simplesmente diante das pessoas que estão ali. Mas é mais do que isso. Agradar a Deus no nosso trabalho é muito mais do que isso. Envolve você entender o seu trabalho como uma atividade que você faz diretamente para Deus. E foi muito disso que a gente bateu muito nessa tecla nos momentos que a gente estava na nossa EBD. Muito bem. Quando a gente fala sobre trabalho, a gente pode se perguntar o que Deus estava fazendo quando a gente abre as páginas da Escritura no livro de Gênesis. E aí a gente tem o texto de Gênesis 2, versículo 1, talvez esteja um pouco ruim, mas eu vou ler aí para os irmãos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Porque nele e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Quando a gente tem um outro texto aqui de Gênesis 1, quando diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Esses textos mostram para a gente que quando a gente abre o livro de Gênesis, o que Deus está fazendo? Vocês podem me dizer o que Deus está fazendo quando a gente abre o livro de Gênesis no capítulo 1, no versículo 1? Deus está trabalhando. Muito bem. E é importante falar isso, por mais aparentemente óbvio, mas nós precisamos falar que Deus estava trabalhando e que o trabalho é algo bom, que Deus não somente criou, mas Deus faz isso nas páginas da Escritura. Porque foi colocado também na nossa cabeça, de alguma forma, essa repetição e uma mentira, de fato, de que o trabalho é uma maldição que veio por conta do pecado. Mas isso é simplesmente não notar que o texto de Gênesis 2 vem antes de Gênesis 3. Deixa eu explicar. Aliás, Gênesis 1 e 2 mostra Deus trabalhando e mostra Deus colocando o homem no jardim para também trabalhar. E quando nós chegamos em Gênesis 3, aí é que há uma mudança com relação ao trabalho, mas o trabalho já existia, foi criado por Deus, Deus está trabalhando, Deus coloca o homem no jardim, não para deitar em uma rede e ficar lá simplesmente esperando os animais, que os animais tragam comida para ele está ali para o cultivar e guardar aquele jardim. Então, o texto de Gênesis 3, a queda, mostra de fato uma mudança com relação ao trabalho, mas o trabalho já existia e era muito bom. Vocês podem me dizer qual foi a diferença em relação ao trabalho de Gênesis 2 para Gênesis 3, para antes da queda e então depois da queda? O suor do rosto. Muito bem, depois de Gênesis 3, depois da queda, o homem haveria de ter o fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai haver agora vai ter uma fricção aí, vai ter uma tração, vai ter um trabalho, uma dificuldade, pressões externas vão atrapalhar o seu trabalho. E aí é que entrou a falta de produtividade. Quando se coloca o fato de que haveria cardos e abrolhos, essas palavras aí, né, bem bonitas, bem poéticas, o que é isso? São os espinhos, é o mato na rua, mas nós, talvez eu acho que não tem nenhum agricultor aqui, né? Mas trazendo para os termos atuais, foi a partir de Gênesis 3 que a internet de Adão começou a cair, certo? Que ele começou a ter trânsito na rua, começou a ter dificuldades para que ele chegasse até o seu escritório. Trazendo para os dias de hoje, são esses elementos da improdutividade que passaram a atuar na natureza. Mas o trabalho já existia. O trabalho já estava lá e foi algo, como eu falei, que Deus criou e que Deus
quer então que nós façamos. E aí a gente chega no texto de Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Deus mandou que o homem fizesse? Deus mandou que o homem continuasse a sua obra. Agora, claro, não é que Deus precisava que o homem continuasse a sua obra. Claro que não. Deus poderia desenvolver o mundo muito melhor do que nós, obviamente. Mas não foi assim que ele quis fazer. Deus preferiu, no beneplácito da sua vontade, assim porque ele quis, e para a sua própria glória, fazer o quê? Que o homem fosse fecundo, que o homem se multiplicasse. Foi assim que Deus fez. Ele começou a sua obra, fez toda a criação, criou o homem, criou a mulher, e agora é como se ele dissesse: agora vocês continuam. Agora é a hora de vocês continuarem essa obra. E é muito belo isso, porque nós continuamos a obra de Deus. E Deus deu para a gente esse grande privilégio. Se você notar, quando nós começamos o texto de Gênesis novamente, aquilo que nós temos, a pergunta é essa, na verdade, onde moravam Adão e Eva? Qual era o lugar, o tipo de lugar onde eles estavam? Isso mesmo, um jardim. Muito bem. O trabalho de Adão era sujeitar a terra, era dominar a terra, era fazer a terra funcionar de tal forma e melhorar o desempenho daquilo. Até tinha um trabalho estético, obviamente, de cuidar de toda essa parte. Essa parte estética aparece também em Gênesis mais adiante, com relação à criação da música, a criação das infraestruturas de cidades também. Tudo isso está ali em Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, um desenvolvimento humano. Também o desenvolvimento de muito pecado, como a gente vê em Babel, a gente vê no dilúvio. Mas meu foco aqui é mostrar o trabalho. Então, Gênesis 1 começa em um jardim. Como termina o livro de Apocalipse? É um jardim? É um jardim que tem lá no final de Apocalipse? O que tem lá? Uma cidade. O texto de Gênesis 1 começa em um jardim. E Apocalipse 22, o final da Bíblia, termina com uma cidade. Deus nos ajuda a desenvolver o trabalho. O que Deus queria de nós era que nós, de fato, desenvolvêssemos a sua criação. E agora, para esse papo deixar de ficar tão filosófico assim, né, e pensarmos em termos mais práticos na nossa vida, o trabalho de Adão era transformar aquele jardim em algo funcional e em algo belo. Ou seja, no final das contas, o nosso trabalho é transformar algo que é bruto, algo que é uma matéria-prima, em algo mais sofisticado. E isso é o resumo de todos os nossos trabalhos, de todas as nossas atividades aqui. Seja lá qual for o seu trabalho, você está pegando um material bruto, talvez um tempo, 24 horas, que são só 24 horas, mas você transforma aquelas 24 horas em algo mais produtivo, em algo que ajuda as pessoas, em algo que serve as pessoas. Então, por exemplo, o meu costume é pensar em termos de aula, porque eu sou um professor. Então, ali estão os alunos. Se o professor não chegar lá e não ensinar e não facilitar o conhecimento, aquele conhecimento que está lá nos livros, que está nas pesquisas, nos artigos, eles vão ali ficar. Qual é o trabalho do professor? É estudar esses materiais, simplificar, ou seja, tornar esse material bruto de conhecimento mais sofisticado, de tal forma que possa servir aos alunos, servir às pessoas e elas possam aprender algo e isso possa mudar de alguma forma a vida delas. Esse é o trabalho do professor. Qual é o trabalho do mecânico? Tem ali o material bruto, o carro está cheio de problemas, e aquilo ali, se ninguém fizer nada, não vai chegar em lugar nenhum. O que o
O mecânico faz, ele olha para o carro, vê lá as suas dificuldades, os seus problemas, ele estudou antes para saber o que precisa ser feito, no final das contas ele faz lá o seu trabalho e entrega aquele carro que antes estava no estado mais bruto em um estado mais, digamos assim, sofisticado, agora funcional. Agora ele funciona, pelo menos se espera, né? Porque às vezes a gente leva no mecânico e tem que ficar voltando algumas vezes. Aí é problema de ineficácia, né? E é outra história. Mas o ponto é, ele pegou um material bruto e ele entregou algo mais sofisticado para o serviço das pessoas, para que a vida daquela pessoa não parasse mais por conta daquele carro com problema. E isso a gente pode aplicar para todos os nossos trabalhos, para todas as nossas atividades. E por que eu estou falando de todas as nossas atividades? Porque chegou em um momento na nossa cabeça também, essa mentira, mais uma vez, de que nós somos, de que o trabalho mais superior, o trabalho mais nobre, o trabalho mais heróico, é o trabalho feito ministerialmente. É o trabalho feito para Deus. Eu estou colocando para Deus entre aspas aqui, porque, na verdade, não existe essa diferenciação entre o valor para Deus do que faz um ministro do Evangelho, um pastor, um missionário, e alguém que trabalha fora da igreja. E eu até brinquei na nossa aula que a gente tinha uma palavrazinha que era proibida falar, né? Eu vou deixar vocês falarem só uma vez, os que estavam na aula, né? Qual era a palavra proibida lá? Era trabalho secular. Exatamente. Pronto. Não fala mais, tá bom? Nada contra o termo em si, mas é porque, às vezes, essa ideia de trabalho secular pode gerar em nós a ideia do quê? O meu trabalho, fora da igreja, é um trabalho secular. Se ele é secular, ele não é... Não é o quê? O que não é secular é espiritual, é sagrado. Então, a gente criou aquela dicotomia na nossa cabeça. Fez uma diferença, e é uma diferença terrível. É uma dicotomia que não ajuda o nosso coração. Por quê? Porque vai fazer com que a gente pense que o trabalho que nós fazemos para a igreja diretamente, dentro da igreja, ministerialmente falando, ele é um trabalho superior ao trabalho que nós fazemos lá fora. Aí sabe o que vai gerar na gente? O que eu fizer lá fora é só para pagar os meus boletos. Na igreja, não. Na igreja eu faço com todo o coração, porque é para Deus. E alguém pode ouvir assim dizer, que pessoa espiritual. Amém, meu irmão. Não, meu irmão. Sabe por quê? Porque você passa, a gente falou, são muitas horas da sua vida que você passa trabalhando para você olhar para essas horas e dizer, não, ali é só para eu pagar minhas contas. O importante mesmo é o que eu faço na igreja. Não. É importante o que você faz dentro da igreja, é óbvio. Entregue-se com todo o seu coração e faça para Deus o que você faz aqui dentro. Um ministério, uma coordenação de ministério, um trabalho específico que você faz aqui, seja com um cargo, seja sem um cargo. Independente disso, você está fazendo aqui para manutenção da obra da igreja. Aqui dentro, isso é maravilhoso. A gente chama atenção para isso. Mas o que você faz lá fora também é importante. E é tão importante quanto. Não faz sentido você ser eficaz aqui no trabalho da igreja, ser alegre aqui no serviço da igreja, e quando você chegar lá fora, simplesmente, eu tenho que fazer, porque... Mas isso vai gerar em você ineficiência, ineficácia, ou pelo menos você vai ser muito triste durante muito tempo da sua vida. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali só porque tem que fazer, mas o trabalho da igreja é mais importante, mas você não passa o dia trabalhando na igreja, a não ser que você seja um ministro do Evangelho. Mas aí a gente mudou de figura, você deixou a sua atividade. Mas se você continua na sua atividade, ela precisa ser algo que lhe traz alegria de servir a Deus também. Deixe-me ler um texto aqui de Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A questão com relação a esse texto é perguntar: o que são boas obras? Vocês podem me responder aí, vamos pensar aqui. O que significam essas boas obras? O que é uma boa obra? O trabalho pode ser uma boa obra, sim, perfeitamente. Mas quando a gente pensa assim, quando a gente diz, fulano de tal fez uma boa obra, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Caridade, exatamente. Um serviço social. E está tudo bem o serviço social, temos que fazer, graças a Deus, por quem trabalha assim, por quem faz esse trabalho, por quem leva esse trabalho adiante, maravilhoso. Jesus mandou que nós nos preocupássemos com os mais pobres. A Bíblia fala várias vezes sobre os mais vulneráveis. Inclusive, a própria lei mosaica é uma lei que se preocupa muito com o serviço social, com os mais vulneráveis. Mas boa obra não é só isso. Sabe por quê não é só isso? E por que é importante a gente enfatizar que a boa obra não é só uma obra de caridade, um serviço social? Porque o serviço é um trabalho social, um trabalho em relação aos mais vulneráveis, aos mais pobres, não é algo que você faz todos os dias. Eu não estou condenando você por não fazer isso todos os dias. O que eu estou querendo dizer é que quando nós fazemos é algo extraordinário. É algo um pouco fora do padrão do nosso cotidiano. Nós pensamos em alguém que está passando por alguma necessidade, aí a gente entrega alguma ajuda ou a gente mobiliza as pessoas, como a gente inclusive tem feito aqui na igreja, e graças a Deus por isso. Mas isso não é todos os dias. O que é que você faz todos os dias? Como o Pepe lembrou ali, o seu trabalho. E está na hora de nós pensarmos no nosso trabalho como essas boas obras, das quais Jesus falou aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Um trabalho que você faz bem feito é uma boa obra, porque você serviu a alguém, você ajudou a vida de alguém, você tirou o problema da vida daquela pessoa. Em algumas atividades, como a saúde, isso é muito claro. Aquela pessoa estava com uma dor, e você, no seu trabalho, ajudou para que aquela dor passasse, que aquele problema fisiológico que ela tinha fosse embora, ou pelo menos fosse atenuado de alguma forma. É claro que você ajudou e é claro que você fez uma boa obra. E você faz essa boa obra na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não só no domingo. Ou não só no dia de fazer uma obra de caridade. Você faz aquilo porque você está servindo as pessoas. E isso faz uma grande diferença na vida delas. Isso é uma boa obra. Quando você organiza o escritório, quando você melhora o ambiente de trabalho de outras pessoas e tira um pouco dessa fricção, desses cardos e abrolhos, você está ajudando as pessoas, servindo a elas. E aí vem aquela pergunta, mas será que isso é o suficiente? Eu brinco, né, que eu não sou profeta, mas algumas coisas a gente já imagina que vão aparecer de pergunta, ou pelo menos que vocês podem estar pensando ou pensar mais adiante. Porque eu mesmo já me fiz várias vezes essa pergunta. Mas se eu só for um bom profissional, se eu entregar o máximo de mim e servir o máximo de pessoas lá no meu trabalho, e o evangelismo? Como é que eu vou pregar para as pessoas? Porque diferente do que tem uma frase conhecida que diz, pregue o evangelho e, se precisar, use palavras. E atribuem, por alguma razão, essa frase a Francisco de Assis. E, independente de quem falou, essa é uma frase, por mais bonita que seja, dá até para fazer uma arte legal e colocar nas redes sociais, né? Vão dar muitos likes, mas essa frase não é verdade. Você não prega o evangelho e, se precisar, usa palavras.
a ideia da frase é dizer, basicamente, que se você ajudar as pessoas, pronto, você pregou o evangelho. Não pense assim não, está errado. Se você lembrar, as obras de Jesus, elas envolviam os milagres, envolviam ajudar as pessoas muito diretamente com relação às suas necessidades. Ele tirou muitos problemas diretos, muitos de nascença, que nasceram com problemas como a cegueira, como a paralisia, e ele assim as curou. Mas isso não era o suficiente. Não era o suficiente para transformar a vida delas. Tanto que, com relação ao paralítico, cujos amigos desceram e trouxeram ele até a presença de Jesus, Jesus, antes de curá-lo, ele disse: seus pecados estão perdoados. Aquilo era mais importante. E quebra assim, essa expectativa. Todo mundo estava esperando, agora ele vai curar esse paralítico. Mas ele fez o que era mais importante antes. E foi aquilo, inclusive, que gerou muitos problemas. Se ele tivesse só curado o paralítico, não teria havido nenhum problema. Assim, para as pessoas, os fariseus e tudo isso. Mas ele não era só um curandeiro. Jesus não era só um curandeiro. Muito longe disso. O próprio Deus, que curava as pessoas, mas trazia a mensagem do reino, a mensagem da salvação, que ele mesmo haveria de garantir para nós na cruz. Então, por que eu falei de tudo isso? Porque, na verdade, ao brilhar a vossa luz diante dos homens, como disse o Senhor Jesus Cristo, e as pessoas virem você e eu sendo bons profissionais, que ajudam a vida das pessoas em todas as nossas atividades, elas vão notar algo de diferente em nós. Sabe por quê? Porque não existe tantos bons profissionais por aí. Não existe tantas pessoas querendo, de fato, ajudar as pessoas. Qualquer treinamento aí de liderança ou de atendimento, vai vir essa palavra, uma palavra que está até meio utilizada demais, meio batida aí no meio das empresas e dos treinamentos, que é a tal da empatia. Por que as pessoas estão falando tanto de empatia hoje? Jesus já tinha falado há tanto tempo de você se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro que você não gostaria que fizesse consigo mesmo. Jesus já está falando disso há muito tempo. As Escrituras já nos trazem isso há muito tempo. Porque não tem tanta gente. E por que precisa ficar falando isso ainda hoje? E colocam uma linguagem mais sofisticada e tudo isso, e vendem livros sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo muito empáticas, elas não estão sendo muito de se preocupar com o outro, está cada um querendo cuidar da sua própria vida e fazendo do seu trabalho simplesmente um meio de ganhar dinheiro e só. Mas se você se preocupa com o outro lá no seu trabalho, se você se preocupa com a dor do que o outro está sentindo, com o problema que está dificultando a vida dele, e você resolve aquele problema de uma melhor forma, eu tenho certeza que as pessoas vão notar você. Vão prestar atenção em você. Por você ser um bom profissional, por você ser um profissional diferenciado. E olha só, elas vão lhe respeitar mais. Elas vão lhe dar mais ouvidos. E é essa hora de você levar o evangelho para elas. Ah, mas pode ser que eu nunca fale mais com aquela pessoa. Pode ser, a gente não sabe. Mas se você foi um bom profissional, ajudou bem aquela pessoa e a sua luz brilhou diante dela, é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando, para que elas glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nosso trabalho, a execução das nossas atividades diárias deve apontar para Cristo. Não só o que nós fazemos aqui dentro, quando entramos nesse prédio, mas também quando nós saímos, quando nós acordamos na boa e linda segunda-feira de trabalho, em que a gente tem que enfrentar aquele trânsito, em que a gente tem que olhar para a nossa lista de atividades, de tarefas, e tem aquela tarefa mais difícil ali que você sabe que vai dar trabalho. Mas essa também é a hora de você apontar para Cristo no seu trabalho, nas suas atividades, servindo a Deus e às pessoas. Lá na sua segunda, na sua terça-feira.
Os dias que você pode até, de repente, esquecer do que você estava fazendo aqui na igreja. Mas lá fora você também faz o trabalho de Deus. Lá fora você também faz o que a gente pode chamar, sim, do seu chamado, da sua vocação. A vocação de servir as pessoas naquele lugar. Irmãos, isso nos liberta. Eu lembro, vou confessar aqui para vocês um sentimento que eu tive uma vez. Eu estava era uma roda de conversa, um grupo de pessoas, eram jovens que estavam entrando para o seminário, já estavam no seminário. Eu estava ali ouvindo aqueles irmãos, eu já tinha saído do seminário e estava ouvindo aquela conversa e tudo. E aqueles jovens estavam dando um testemunho para outras pessoas sobre como eles haviam entendido que eles queriam entregar a vida deles no serviço ministerial. Mas eles não falavam assim. Eles diziam assim: não, eu estava lá trabalhando, fazendo as minhas coisas, e de repente eu entendi que eu queria servir a Deus. Aí o outro falava bem parecido. Não, eu estava lá fazendo minha atividade no escritório, era um trabalho meio assim, maçante e tudo, e eu entendi, eu preciso servir a Deus. Só faltou vir uma luz do céu que trouxesse para ele: está aqui agora, você vai servir no ministério, uma obra muito superior e maior a qualquer outra. E eu estava me sentindo mal, não era nem por estar ouvindo somente aquilo, eu ficava pensando, era nos que não tinham entendido um chamado de Deus para o ministério. Eu ficava pensando, essas pessoas devem estar achando que a vida delas é muito secundária, é muito sem graça você não servir no ministério, porque esse aí é que está servindo a Deus, é o herói, é o missionário, é o pastor, é alguém que está lá evangelizando os índios, esse é o herói. Eu não estou dizendo que eles não são não, irmãos, eles são, eles fazem muito para Deus e louvam a Deus com esse trabalho magnífico, e de entrega, e muitas vezes de pouco reconhecimento e pouca remuneração, e tudo isso. Deus seja louvado pelos missionários, pelos pastores, pelas pessoas que trabalham ministerialmente na igreja. Mas Deus seja louvado também para você que trabalha lá naquele escritório, que a internet às vezes cai, que chega alguém que está meio bravo com a vida e que fica reclamando do seu lado. E você precisa dar um bom testemunho, precisa amar aquela pessoa, precisa amar aquele cliente, precisa amar aquele coordenador, precisa amar aquelas pessoas, aquele chefe que de repente você não gosta muito dele, mas porque ele às vezes é meio abusivo mesmo. E você tem que servir a Deus naquele lugar. Abençoar aquelas pessoas, servir a Deus, agradar ao Senhor, brilhar a luz diante dos homens para que eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa é uma forma de olhar para o seu trabalho como mais que um bom testemunho. Porque senão você vira uma chave aqui que eu faço o meu melhor serviço na igreja e lá fora, lá no meu trabalho não, é só dar um bom testemunho, não mentir, não roubar, não ser desonesto e está tudo bem. Isso é meio que, presume-se que todo crente vai ser assim. Presume-se que você não vai mentir, que você não vai enganar, que você não vai passar por cima das pessoas para se dar bem. Porque é isso que Deus espera de nós. Mas Ele espera mais ainda. Ele espera que você glorifique ao Senhor e que você leve outras pessoas a glorificarem ao Senhor lá no seu trabalho, na sua segunda, na sua terça-feira. Lutero falou muito sobre isso, está um pouco pequeno aí, mas ele diz o seguinte: é pura invenção isso, de o Papa, os bispos, os sacerdotes e os monges serem chamados de classe espiritual. Lembre que Lutero não tinha muitas papas na língua, como se diz, ele falava as coisas meio que bem fortes mesmo. Enquanto príncipes, lordes, artesãos e lavradores são chamados de classe, talvez aí fosse classe secular, acabei colocando espiritual. Não, está certo, desculpe, vou ler novamente. Enquanto príncipes, lordes, artesãos e lavradores são chamados de classe secular. Na verdade, não passa de engodo e hipocrisia, mas ninguém precisa temer tal coisa. E por esta razão, todos os cristãos são verdadeiramente da classe espiritual. E não há diferença entre eles, exceto a do ofício. Todos somos sacerdotes consagrados pelo batismo,
como Pedro afirmou, mas vós sois sacerdócio real, nação santa. O livro de Apocalipse diz, com teu sangue compraste e os constituíste, reino e sacerdotes. Por que Lutero está falando sobre esse sacerdócio, sobre esse fato de nós sermos sacerdotes? Lembre-se de que o contexto de Lutero era, de fato, ele falou aqui, dos bispos, do Papa, era um contexto de ir contra o pensamento da Igreja Católica Romana de que os padres, eles eram os sacerdotes. E o que implica o fato de alguém ser o seu sacerdote? Ora, se ele é o seu sacerdote, ele responde pela sua vida diante de Deus. Ele é o intermédio entre você e Deus. E se essa pessoa, essa figura, é o intermédio entre você e Deus, quem vai ter o trabalho mais importante? Você ou o sacerdote? Quem vai ter o trabalho mais espiritual? Você ou o sacerdote? O sacerdote. Então criou-se essa classe superior, espiritual, o alto clero, E aí vem aquela história, de que a oração do pastor é mais forte, de que esse que é o trabalho e tal, de que isso é uma vida para Deus, que é de fato uma vida para Deus, que é um trabalho espiritual, que tem o seu maravilhoso lugar no plano de Deus. Mas a gente não pode, ao fazer isso, rebaixar os outros trabalhos, porque você também é sacerdote. Inclusive, esse é um distintivo dos batistas. O sacerdócio universal de todos os crentes. Esse nome bonito aí, doutrinário, teológico, basicamente quer dizer que você é o sacerdote da sua alma. Que você responde pela sua alma diante de Deus. E o que os pastores fazem? Os nossos pastores aqui na igreja fazem. É claro que existe um nível de que eles são responsáveis sim, eles respondem sim diante de Deus pelas nossas almas, como diz o texto de Hebreus. Eles velam pelas nossas almas. Mas isso é diferente de eles serem cobrados pelos nossos pecados. Aí é demais, Aí não dá. Por quê? Porque todos nós somos sacerdotes. E pensando assim, a gente quebra essa dicotomia, ou pelo menos começa a pensar para quebrar, porque é bem difícil, viu? É bem difícil. Tendenciosamente, nós vamos seguir no caminho de dividir, de tornar o trabalho da igreja mais belo, mais espiritual, mais engajador, mais, algo que de fato mexe com o nosso coração e faz a gente ficar mais feliz. E tudo bem que seja isso, mas o problema aqui é o mais. Porque vai tornar, inevitavelmente, o seu trabalho algo penoso, difícil. E se é tão penoso e tão difícil, a probabilidade de você fazer mal o seu trabalho é muito grande. Então se alegre no seu trabalho. Se alegre naquilo que você faz. Ah, mas o meu trabalho, ele é penoso mesmo. O ministério que eu faço aqui na igreja, ele é realmente mais empolgante. Eu entendo, é possível que isso aconteça. Mas você passa mais tempo lá fora do que aqui dentro. Às vezes Deus utiliza o nosso trabalho, às vezes não. Como Ele utiliza tudo na nossa vida, para que nós nos aproximemos mais dEle, com o propósito de nos transformar mais à imagem do Senhor Jesus Cristo, assim Ele faz com o nosso trabalho. E às vezes, aquele chefe do qual você não gosta muito, pode ser um meio de Deus mexer no seu orgulho, trabalhar a sua humildade, a sua capacidade de receber um não, a sua capacidade de receber uma negativa e a sua capacidade de receber uma crítica. Uma vez um amigo meu falou uma frase que eu achei bem interessante. Ele disse: você quer conhecer a humildade do homem? Veja a forma como ele se porta depois que ele foi demitido. Às vezes, é aquela defensiva sempre.
Não, mas eu fiz isso e aquilo, fui injustiçado, fui aquilo outro e tal, não merecia isso, não merecia aquilo. Ou, ok, entendi, de fato foi difícil, talvez tenha tido algumas dificuldades, talvez eles não tenham me entendido bem, mas bola para frente. É bem diferente. E o nosso trabalho, eu estou falando já no caso mais extremo da demissão, mas eu estou falando do dia a dia também. Você está lá permanecendo no teu trabalho, às vezes aquele cliente lá que fica ligando, que fica reclamando. De repente, Deus está usando para mexer de fato na sua paciência, porque às vezes a gente pede a Deus paciência, né? Aí Ele manda alguém para trabalhar a sua paciência. Pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser alguém com qual você tem que se deparar. Pode ser um professor. Os que só estudam aí, né, tem esse privilégio. Então, esse é o seu trabalho. É fazer bem o seu trabalho. Estudar bem, fazer bem aquilo que Deus espera de você. Como? Do estudante se espera boas notas. Então, você vai glorificar a Deus, brilhar a luz diante dos homens com boas notas, sendo eficaz no seu trabalho. E Deus utiliza, às vezes Deus utiliza aquela prova para ensinar você a depender dele. Não, então eu não vou estudar e você só depender de Deus, né? Aí é outra história. Aí é preguiça mesmo, é outro pecado. Mas para mexer com a nossa capacidade de depender mais do Senhor, de entender, eu estudei o que eu precisava fazer, ou com relação às metas que nós temos lá no trabalho da gente. Eu fiz o que eu precisava fazer, me esforcei, entreguei o meu máximo, agora eu só posso confiar em Deus. E confiar em Deus. E quantas vezes Deus não nos surpreende no nosso trabalho? Algo que a gente não esperava, às vezes acontece ali e nos ajuda grandemente. Alguma pessoa aparece e lhe dá uma ajuda. Essa semana mesmo eu estava no meio do trabalho, tinha uma tarefa específica que ia me demandar várias e várias horas, e aí uma pessoa da equipe me contactou e por acaso a gente sabe que não existe, foi o nosso próprio Deus, certamente, disse, não, isso aí eu posso fazer, para mim não é tão difícil. Tenho vontade de chorar, porque eu pensei no número de horas que eu ia ter que tomar para fazer aquilo, e eu podia fazer outras coisas que eu entendia como mais importantes, mas era um trabalho que precisava ser feito. É Deus mexendo com a gente lá no nosso trabalho. É muito melhor a gente lidar com o nosso trabalho assim do que lidar como, segunda-feira agora. Mas na segunda tem um trabalho para Deus, meu ministério, na quarta-feira eu vou lá e faço para Deus. Mas são só 2 dias na semana, meu irmão. Se você vier para alguma programação, um pouco mais, mas o que sobra de tudo isso? O seu trabalho. Teria muito a falar. Como eu falei, é bem doloroso sair cortando as partes aqui do que a gente entende como tão importantes, mas eu queria trazer um texto para os irmãos, para a gente encerrar, que diz o seguinte, o texto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa história é uma história de uma árvore, e depois vocês podem É uma história longa e não vai dar tempo para contar aqui. Mas você pode até perguntar aos irmãos que assistiram a aula também, eles vão contar, é uma história muito legal. Mas o que eu quero chamar a atenção daqui é o fato de que o nosso trabalho, mesmo naqueles dias mais difíceis, mesmo naqueles dias mais improdutivos, naqueles dias de repente você tomou o dia inteiro numa tarefa que no final das contas não serviu para nada, por qualquer razão, por alguém que achou ruim o seu trabalho, ou porque aquilo outra pessoa já tinha feito, não sei. Esses dias assim que a gente termina e pensa, hoje se pudesse deletar esse dia, teria sido melhor. O mau negócio que você fez, a coisa errada que você falou, que foi na hora errada, atrapalhou muita gente, atrapalhou a empresa, a equipe, não sei. Nesses dias assim que a gente fica meio para baixo lá no nosso trabalho. Paulo diz
que nós temos que ser sempre abundantes, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não pegue esse texto e coloque só no trabalho ministerial, não, porque não vai dar certo. A obra do Senhor é a obra que você faz para Deus, lá no seu trabalho fora da igreja, para não usar aquela palavra. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você fez aquele dia, aquela tarefa que você fez, que de repente você fez com o seu coração, buscando eficácia, não deu muito certo, as coisas não funcionaram bem, você fez no Senhor, se você fez para Deus aquele projeto, ele não é vão. O Senhor viu o seu trabalho, o Senhor viu a sua dedicação. No final das contas, a gente nem tem tempo para ir lá, mas o texto de Colossenses 4, quando vai falar de trabalho, 3 e 4, ele vai falar que o nosso Senhor, o nosso patrão, aquele a quem nós respondemos em última instância, é Deus. E é Ele que precisa ver em primeiro lugar o nosso trabalho. Dizem que falavam-se para você saber se foi um crente que fez a cadeira, você olhava debaixo da cadeira. Mas ninguém olha para debaixo da cadeira. Pois é, mas Deus vê. Então, o crente fiel vai fazer uma cadeira bonita embaixo e em cima também. Por quê? Porque Deus vê embaixo da cadeira. Deus vê o nosso trabalho. Deus vê o seu home office, né? Deus vê as horas que você dedica ali no trabalho. E Deus vê também quando a gente, de repente, está sendo indolente, pelo que a gente tem que pedir perdão, pela nossa preguiça, pela falta de interesse de alguma forma por aquilo. Porque quando a gente é improdutivo, quando a gente é preguiçoso, a gente está atrapalhando a vida das pessoas. O que é o papel do crente, na verdade, é servir as pessoas, ajudá-las. Então pense no seu trabalho de uma forma que glorifique a Deus e saiba que no Senhor o seu trabalho não é vão. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, quero te agradecer pela obra do nosso trabalho. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que pensemos no nosso trabalho a partir da Tua Palavra, como algo valioso, como algo que o Senhor vê, e para que não venhamos a diferenciar o nosso trabalho fora da igreja de dentro da igreja, para que não venhamos a dar mais importância a um ou a outro, no sentido de dar mais esforço, ser mais eficaz em um ou em outro, ó Deus. O Senhor é o Senhor no nosso trabalho e dentro da nossa igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa clareza, nos ajude a pensar no trabalho como o Senhor quer. Queremos te pedir por isso e te agradecer em nome de Jesus. Amém.